Mas esse país, ele só cresceu acima de 3%, cumprimentando meu companheiro Alckmin e Jorge Viana. Eu estarei cumprimentando todos os companheiros que estão aqui nessa parte de cima desse encontro. Eu gosto muito de utilizar a metáfora de futebol para ver se as pessoas entendem direito o que eu vou falar. O que sempre me incomodou no futebol é que, às vezes, você tem um jogador que dribla 3, 4 adversários, passa a bola livre para o cara marcar o gol. O cara marca o gol, ao invés de ele agradecer o cara que passa a bola, ele corre para a plateia, corre tudo, como se fosse ele o cara que fez a jogada. No acerto da política também tem que ser assim. Na política, quando vocês entrarem na política, vocês vão perceber o seguinte: quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. O sucesso do político é ele, a hora que tiver uma coisa errada, ele tem que anunciar um culpado imediatamente. Mas quando as coisas dão certo, você não pode correr para o abraço sozinho. Por quê? Porque o acerto das coisas que estão acontecendo no Brasil, ela se deve ao aprendizado que nós tivemos ao longo de muitos anos. Não depende de uma pessoa, depende da boa vontade dos empresários, depende da boa vontade dos ministros, depende da evolução, sabe, da compreensão dos empresários de que quanto mais correto nós formos, sabe, na questão climática, na questão ambiental, na qualidade do produto que nós fabricamos, mais chance a gente vai ter de ganhar as coisas lá fora. E também a capacidade de trabalhar do governo. Eu lembro que quando eu fui presidente em 2003, eu tinha dito ao companheiro Furlan, eu não quero um ministro de Indústria e Comércio, eu quero um mascate. Eu quero um cara que bota as coisas que o Brasil faz embaixo do braço e saia para viajar. Não fique aqui, sabe, no Brasil, viaje. Percorra quantos mais países, melhor. Porque é preciso que a gente se apresente. É preciso que a gente comece a vender as coisas que a gente produz. Ninguém vem aqui buscar se a gente não for oferecer. E aí eu tenho muita sorte, Fávaro, de ter você no Ministério da Agricultura, porque não só também é um empresário do agronegócio e também quer vender o que produz. Tenho muita sorte de ter o companheiro Alckmin, com a experiência de ter sido prefeito de Pindamonhangaba, deputado federal, vice-prefeito, vice-governador e várias vezes governador. E tenho a sorte de ter o companheiro Jorge na Apex. Porque essas coisas só funcionam se as pessoas que estão no lugar certo acreditar, sabe, que ninguém gosta de nós se a gente não fizer um pouco de esforço para que as pessoas gostem da gente. Tem gente que acha, não, eles são obrigados a comprar porque eu sou do Brasil. Isso não interessa para ninguém. O que interessa é se a qualidade daquele que a gente está oferecendo é melhor. Não só de preço, mas também de qualidade. E é isso que a gente está fazendo. Tentando quebrar o ostracismo que esse país ficou durante uns 10 anos. Em que ninguém tinha vontade de vir ao Brasil e ninguém do Brasil tinha vontade de viajar, porque não existia relação. Então, quando o Fávaro fala para mim, presidente, é preciso colocar mais adido, sabe, do mapa no exterior, muitas vezes tem discordância do Itamaraty. Não, para quê? Nós já temos lá. Não. É importante que tenha um especialista do Itamaraty, que tenha um especialista, sabe, da Embrapa, e que tenha outros especialistas para que a gente possa, sabe, estar em todo lugar vendendo os produtos que a gente produz. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos duas possibilidades. Ou a gente tem um mercado interno, com bom poder de compra, que consegue consumir o que a gente produz, e se estiver consumindo muito, a gente então vai vender para fora o excedente. Ou a gente tem uma combinação, que é o que acontece no Brasil hoje. A gente produz para atender o mercado interno e a gente produz tão bem que a gente consegue atender às necessidades do mercado externo.
Essa é a coisa mais perfeita que poderia acontecer. Quando a nossa empresária do algodão estava falando aqui, eu estava lembrando quantas vezes eu apanhei na imprensa, porque a gente fazia licitação e comprava guardanapo que vinha todo torto. Você não conseguia dobrar, porque as pontas não combinavam. Sabe? E a empresa dizia, Palácio do Planalto compra guardanapo de algodão inglês, algodão egípcio. Eu ficava pensando, por que eu pago um preço de comprar um guardanapo de algodão egípcio, se eu nunca perguntei de onde que é o algodão? Eu sempre achei que era do Brasil. E não era, porque um dia o bicudo acabou com o nosso algodão. E nós temos que agradecer aos empresários brasileiros que acreditaram que era possível voltar a produzir algodão, a melhorar a qualidade do algodão e a gente se transformar no país mais exportador de algodão do mundo. Isso simplesmente é maravilhoso. É isso que dá orgulho, quando a gente percebe que a gente tem competitividade, que a gente não é menor do que ninguém. Eu sempre tive uma divergência com o Pedro Fávaro, quando o pessoal da indústria começa a desprezar o pessoal da agricultura, dizendo, porque exporta só commodity. E commodity não tem tanto valor agregado, é preciso que tenha muito valor agregado. Eu fico pensando, as pessoas se deram conta de quanto investimento em genética tem a nossa carne? As pessoas se deram conta de quanto de tecnologia tem num grão de soja hoje? As pessoas já se deram conta de quanto investimento foi feito para que a gente pudesse se transformar no rei da transição energética? Você veja que coisa engraçada, na COP30, os países ricos estavam achando que estavam fazendo um favor ao planeta Terra, dizendo que em 2050 eles querem chegar a 40% de energia renovável. Eu vou repetir. O mundo rico, que dá muito palpite sobre nós, estava achando que estava fazendo uma coisa enorme à humanidade, dizendo que em 2050 eles querem chegar a 40% de energia renovável. E nós, os humildes que não sabemos de nada, em 2025 já temos 53% de energia renovável, mais do que ele chegar em 2050. Olha, isso porque nós estamos querendo não perder essa oportunidade. Quando eu falei para o Jorge que eu tenho 3 viagens importantes que eu quero fazer, a de Hannover, que é em abril, que é a maior feira industrial do mundo, é porque eu fiz um desafio ao dono da Mercedes-Benz e fiz um desafio ao primeiro-ministro da Alemanha. Qual é o desafio? Eu quero provar lá na Alemanha que o nosso combustível emite menos CO2 do que os dele. Então, eu não quero provar aqui no Brasil, eu quero provar na Alemanha. Na frente, um caminhão da Mercedes-Benz que é alemão. Porque cada vez que eles inventam um Euro 3, um Euro 4, um Euro 5, um Euro 6, o preço do caminhão aqui aumenta 15%. E nós não precisamos do mix tecnológico dele, esse mix ambientalista, para aumentar o caminhão. Nós já não precisamos do que eles precisam. Agora, quem tem que falar isso somos nós. Então, esta feira, a gente vai ver se leva a maior quantidade de empresários que nós já levamos numa feira, porque chega do Brasil se apresentar como se fosse o coitadinho. Ah, não posso fazer porque vai gastar 50 milhões. Não posso fazer porque vai gastar. Sabe, quem pensa pequeno nem sonha. É preciso a gente pensar grande. Então, eu estou avisando com antecedência para se preparar, porque nós precisamos levar muitos empresários. A segunda é da Índia.
A Índia é um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o Brasil é um país de 215 milhões de habitantes. Não tem sentido a nossa relação comercial ser só de apenas 12 bilhões. O nosso fluxo é zero. Ora, e nós sabemos do potencial de coisas que nós temos que vender para a Índia e sabemos do potencial das coisas que ainda pode vender para o Brasil. Eles são melhor do que nós na questão espacial. Eles são melhor do que nós na indústria de defesa. Eles são melhor do que nós na indústria de fármaco. Ora, então o que é que nós temos que ir lá? Nós temos que ir lá, ver o que a gente pode comprar deles e oferecer. Ah, mas eles não querem comprar nossa agricultura, porque lá tem pequeno, tudo é pequeno para agricultor. Eu sei que tem muito pequeno agricultor que ainda vive trabalhando como se fosse, sabe, aquela agricultura da subsistência. Nós temos que mostrar para ele qual é o serviço que a Embrapa prestou ao desenvolvimento da pequena agricultura aqui, porque todo mundo pensa que o Brasil é só o agronegócio. O agronegócio é extremamente importante. Mas das 6 milhões de propriedades que nós temos, quase 5 milhões tem menos hectares. E mais de 2 milhões tem menos de 10 hectares. Que são pequenos proprietários que produzem alguma coisa de interessante para esse país e nós queremos levar para eles. E queremos saber como é que eles fazem. Aí eles plantam cana também, tudo bem. Qual é a produção por hectare deles e a nossa? O que a gente pode trocar? E é isso que nós vamos fazer lá. Lá eu também quero fazer a maior representação empresarial em todas as áreas. Aí vamos para a Coreia. A Coreia é um país que os produtores de proteína animal, o presidente precisa ir para a Coreia, vamos chegar no mercado da Coreia. Nós vamos para a Coreia. E o cara que é primeiro-ministro é meu amigo. Meu amigo assim de história. Ele tem um acidente de trabalho. Ele foi um preso inocente, como eu. Então a gente se bicou. A química deu sem a gente estar perto um do outro. Então vou lá. Quem sabe ele vai comer uma picanha assada que alguém pode levar. Não levar aquela carne cheia de gordura e sem gosto, aquela que você acha que é chique. Não, quero uma costela. O cara tem que comer uma costela assada na brasa para ele saber o quanto é bom. Porque para mim carne é água e sal. O resto é a companhia. Então, eu quero ir para a Coreia também, porque é o seguinte, lá, eu quero ver se eu levo um monte de empresária mulher da área de beleza nesse país. Muita. Porque lá é o centro de maior produção de creme de beleza do mundo hoje. As dermatologistas brasileiras vivem viajando para a Coreia para comprar coisa boa. E também, Alckmin, as máquinas mais modernas que deixam a gente bonito, olha como é que eu estou. Também é na Coreia. Então, lá eu quero convidar muitos empresários desse setor, sabe, para a gente também comprar, porque não é só vender. Quando a gente chega num país, a gente não pode passar a ideia que a gente vai lá só para vender. Sabe, se a gente falar que vai só vender, o cara já se retrai. Então é preciso falar, nós viemos aqui, ó, saber o que vocês têm para nos vender. Sabe, vocês vão vender produtos de beleza para a gente e a gente vai vender a razão da beleza nossa, que é a qualidade da nossa carne, da nossa comida. Se der química, aí a gente fechou o ano atendendo todos os países do mundo que a gente precisava fechar. Essa é uma coisa muito importante. Então, eu estou fazendo um compromisso com vocês. Nós temos em fevereiro a Índia e a Coreia. E depois nós temos em abril a Feira de Hannover, que essa é uma disputa minha com o primeiro-ministro alemão. Porque ele foi no Mato Grosso, não sei se vocês viram, ele foi no Pará. Foi no Pará e falou... Quando chegou em Belém, falou, ainda bem que eu cheguei aqui para comer um pão, para comer alguma coisa. Aí eu falei para ele, no outro dia que eu encontrei com ele, eu falei, cara, você pensou que estava, mas não estava no Brasil. Você chegou em Belém, não foi ver um carimbó, não foi tomar uma cachaçinha, não foi dançar, não foi, sabe, ficou dentro do hotel, porra. Ou seja, você teve, mas não teve, cara. Quando eu vou para a Alemanha, eu esqueço a feijoada brasileira.
Eu esqueço o churrasco brasileiro. Eu vou na Alemanha para comer joelho de porco, para comer chucrutes, para comprar linguiça naquela carrocinha que vende na rua, que é muito boa. Uma vez eu entrei no gabinete da Angela Merkel comendo uma linguiça daquela na mão. Por que eu vou lá então? Eles precisam vir aqui aprender o que nós fazemos. É porque, historicamente, eles são os colonizadores e nós somos os colonizados. Historicamente, se a gente não reagir, eles acham que nós somos subservientes, a gente tem que reagir. Nós temos que mostrar que nós não devemos velar nada. Nada. Nós temos competência de pegar o negócio do avião brasileiro. Você sabe quem falta descobrir o avião no Brasil? Os brasileiros. As empresas que voam aqui no Brasil precisavam descobrir a Embraer. Porque se a Embraer vendesse os aviões que eles compram da Boeing, da Airbus, a Embraer poderia produzir o dobro de avião. Porque é uma ignorância. A China quer comprar, a Índia quer comprar, e aqui os brasileiros ficam comprando outros aviões. Quando, na verdade, os aviões da Embraer oferecem todas as exigências que nós precisamos para percorrer os 8,5 milhões de quilômetros quadrados que nós temos. A gente geraria mais emprego, mais tecnologia. Sabe? Essas coisas que nós temos que aprender a fazer. Essas coisas que nós temos que ter consciência que depende só de nós. Não depende de ninguém. Eu conto uma história para vocês saberem. Eu conto que eu gosto de contar. Sabe, quando eu fui escolher o Alckmin para ser ministro da Indústria e Comércio. Eu não escolhi o Alckmin, eu escolhi um desses caras que pensam que sabe tudo. Porque tem uns caras que pensam que sabe tudo. Eu conversei com muita gente, mas um deles, que era o mais sofisticado, não, você tem que conversar com fulano de tal, é bom, eu chamo o cara na minha sala, eu estava no hotel ainda. Eu sentou lá e tal, e começa a conversar, e o cara, não, porque nós, o Brasil precisa fazer isso, o Brasil precisa fazer aquilo. Falei, porra, que cara sabido. Aí, eu tenho até vergonha de conversar com um cara tão sabido. Eu não sei o que eu falo quando o cara é muito sabido. Sabe aquele cara que sabe tudo? Ele mesmo fala, ele mesmo responde. Aí, me deu vontade de fazer a seguinte pergunta para ele. Escuta aqui, meu amigo. De todas essas coisas que você me falou, você já colocou alguma delas em prática? Não. Eu falei, pô, se você não colocou em prática, o que está me ensinando a fazer? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou chamar o Geraldo. Eu vou chamar o Geraldo, porque o Geraldo tem expertise em prática política, sabe, do Estado mais importante do país. Então, qual é o empresário que tem mais expertise do que ele? Nenhum. Nenhum. E, graças a Deus, ele aceitou, como o Fábio, como o Paulo Teixeira, como o companheiro Jorge Viana. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz as coisas dar certo nesse país. De vez em quando, o Fábio, de vez em quando alguém fala assim para mim, pô, Lula, você precisa fazer uma reunião com o agronegócio. Eles estão sabendo, eles não sabem o que você está fazendo, eles sabem. Isso é que nem palmeirense e corintiano. Todo palmeirense conhece o Corinthians, todo corintiano conhece o palmeirense. Não gosta porque não gosta. Não gosta porque não gosta. E se não gosta, também não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Mas eu não posso ficar paparicando as pessoas. O que é feito é público. O que é feito é... Eu tenho certeza absoluta. Os banqueiros nunca foram tão bem tratados. Nunca. Os empresários nunca foram tão bem tratados. Os agricultores nunca foram tão bem tratados. E por que são tratados bem? Porque é obrigação do Estado. É obrigação do Estado conversar com as pessoas, ver quais são as necessidades e, dentro da medida do possível, você tem que atender. Não é atender quem eu gosto e quem eu não gosto. Para isso eu faço e para isso eu não faço. Hoje vai acontecer uma coisa engraçada, Alckmin. Hoje eu vou fazer um crédito de R$1 bilhão para o prefeito de Ribeirão Preto. Que não é do meu partido, eu nem sei de que partido é. Eu poderia dizer, não tem dinheiro. É um empréstimo que eu vou avalizar. Poderia falar, não tem dinheiro. O cara não sei de que partido é, porque que eu vou dar o dinheiro. Mas seria justo, se a cidade está precisando, se o povo está precisando, seria justo
eu ser um político sovina, cretino, e falar, não tem dinheiro. Pois ele vai levar, até vou convidar você, parece que deve conhecer, ele tem tudo que é perfeito, pô. Também o cara governou mais do que alguém já governou. Então, esse país, para dar certo, gente, não falta muita coisa. Nós temos base intelectual, nós temos base empresarial, nós temos base de trabalhador, nós temos tecnologia, nós temos uma Embrapa, nós temos tanta coisa que pode ser motivo de orgulho. A Embrapa já era para ter feito na savana africana a revolução que nós fizemos no Cerrado brasileiro, por empresários brasileiros, para vender para os europeus, para vender para os americanos. Não, a Embrapa não podia sair do Brasil. É coisa nossa. Olha, coisa nossa, mas se é boa, por que a gente não... Até porque com os africanos a gente tem uma dívida que nós não pagamos em dinheiro. Nós pagamos em transferência de tecnologia, em solidariedade. E aí, Jorginho, eu vou te contar uma coisa. A Apex é uma coisa extraordinária. Você tem uma coisa que eu tenho orgulho de, em 2003, ter pensado em criar, e o resultado foi excepcional, é a Apex. Portanto, eu quero dar os parabéns à Apex, ao corpo de funcionário da Apex, à direção da Apex, e dizer para você que eu lamento profundamente que quando tiver uma figura importante que venha me visitar, eu vou usar o seu gabinete aqui da presidência, que é melhor do que o meu, para receber autoridade. No mais, eu queria, Fábio, dizer para você que é com muito orgulho essa história dos 508 novos mercados. E a gente pode muito mais. Para isso, nós temos que ser humildes, trabalhar mais, melhorar os nossos produtos, e a gente não tem competidor. Não existe hoje ninguém capaz de competir com a fartura de possibilidade que nós temos de competir. E é isso que depende de vocês. A gente está falando bem da Apex, está falando bem do Alckmin, do Fábio, do João Paulo, da Embrapa, mas nós temos que falar bem de vocês, que acreditaram e que viraram cúmplices desse momento da economia brasileira. Eu tenho muito orgulho. Se vocês soubessem, eu sou um cara orgulhoso. Primeiro porque meus 2 times de coração vão disputar o final da Copa Brasil. Veja que interessante, eu estou torcendo para o Corinthians ganhar quarta-feira em Itaquera, e estou torcendo para o Vasco ganhar tudo de 1-0. Aí vai para o pênalti, aí no pênalti quem ganhar tá bom. Tá bom, eu não fico sofrendo. Mas por que eu estou feliz? Eu estou feliz porque eu nasci para provar que não tem nada impossível de acontecer no mundo. Nada. Pode parecer coincidência, Fávaro, mas esse país, ele só cresceu acima de 3%. A última vez foi em 2010. Ele só cresceu quando eu voltei para presidente em 2023, 24 e 25. Ele não crescia mais em 2003. Esse país está tendo hoje a maior massa salarial da sua história. Está tendo o menor desemprego da sua história. Ou seja, esse país que nós estamos construindo, as coisas estão dando certo, os mercados estão aparecendo, o nosso pessoal está tendo mais capacidade de produzir, a mão de obra está se qualificando, a gente está respeitando mais a questão ambiental. Quando o Congresso Nacional derrubou meus vetos, Fávaro, não pense que eu fiquei chateado, não, porque eu não vou perder 1 milímetro. Quem vai perder são os empresários que exportam produtos agrícolas se estiver cometendo bobagem de não respeitar a questão climática. Não sou eu. Quando chegar uma denúncia da União Europeia, ou quando o Xi Jinping disser que não quer comprar porque está cometendo tal delito, sabe, na floresta, não sou eu que vou perder, ele que vai perder. Então, essa responsabilidade, ela não pode ter só do governo. Não pode ter só do governo. Não pode ter só do Ministério Público. E eu quero terminar dizendo o seguinte, também o Congresso Nacional. Quando eu cheguei na presidência,
Eu tinha 70 deputados em 513. Eu tinha 9 senadores em 81. Quantos de vocês pensaram, não dá para governar? Não dá para governar. E nós não tivemos um projeto importante que não foi votado e aprovado. Com a contribuição do Congresso, dos partidos políticos, daqueles que votaram em mim, daqueles que votaram contra, daqueles que votaram em outro. Porque a arte de governar é a arte de disputar uma eleição. Uma eleição, sabe, é como um jogo de futebol. Você dá canelada para cá, canelada para lá. Terminou a eleição, nós vamos tratar de fazer com que as coisas deem certo nesse país. Eu queria dizer para vocês que eu sou muito grato a tudo que o Congresso fez por nós nesses 3 anos de governo. Tanto o Senado como a Câmara. Aquilo que eles não aprovaram, possivelmente porque a gente não teve capacidade de convencê-los a aprovar. Outras coisas que era uma questão mais ideológica, e é uma questão mais ideológica, é uma questão partidária. Mas na questão econômica, na questão do benefício desse país, o Congresso foi muito correto nesse tempo todo com o meu governo. Então, eu quero, além de agradecer a PEC, além de agradecer o Alco, o Fábio, o João Paulo, todo mundo, agradecer a vocês, eu também quero agradecer ao Congresso pelos serviços, sobretudo pela questão da reforma tributária aprovada, pela questão do imposto de renda não cobrar mais para quem ganha R$5. Um abraço, gente, e que a PEC continue crescendo, e junto com a PEC que cresça mais mercado, mais fluxo de capital, porque o Brasil não vai jogar fora o século da transição energética. Um abraço e boa sorte para todos nós.